falei, rol é a listagem mínima obrigatória de procedimentos médicos, né? Que toda operadora é obrigada a cumprir. Serve como referência básica para cobertura assistencial conforme cada modalidade do plano de saúde. A resolução normativa que rege o rol é a 465 de 2021. Desde 2022, o rol passou de taxativo para exemplificativo. O fato dele agora ser exemplificativo não quer dizer que se um procedimento é extra-rol ou fora-rol, tem muitas pessoas que falam que quando o procedimento não está no rol, ele é fora-rol. Outros falam que ele é extra-rol. Tantas as duas linguagens estão corretas. Mas não basta, vou dar um exemplo, tá? Mamoplastia para pacientes bariátricos. Ela não está no rol. E aí tem muita gente que pede a mamoplastia como um outro com código genérico, e quando a gente vai ver lá na documentação que o médico envia no pedido, a gente descobre que aquele paciente é um paciente bariátrico. A operadora pode negar. Tem operadora que não nega, mas a maioria nega. E assim, para um procedimento que não está no rol, né, que ele está fora rol, para ele ser autorizado para um beneficiário, precisa-se ter um estudo científico que comprove a eficácia daquele procedimento, que comprove que aquele procedimento vai garantir uma melhoria de vida no paciente, ou que aquela cirurgia ela está dentro do rol, né? Desculpa, que aquela cirurgia ela tem funcionalidade, ela vai dar uma melhor qualidade de vida para o beneficiário, ela funciona. Não basta só eu pedir e sabendo que não está no rol. Eu tenho que enviar uma justificativa médica detalhada para garantir que eu vou convencer a operadora, resultados de exames de imagem, estudo científico, pode ser de qualquer lugar do mundo, não precisa, pode ser da Conchinchina. Se lá na China fizeram um procedimento desse em um paciente e garantiu a eficácia, já serve para que a operadora possa garantir que aquilo ali tá no rol. Acontece muito também de eu ver coisas assim. Pedem-se uma técnica, vamos lá. Uma cirurgia, eles não botam, aí eles pedem um código genérico, não bota que aquela cirurgia técnica vai ser por robótica, mas no material que eles pedem, a autorização no OPME, tem lá um material que na bula diz que é para ser usado com técnica de robótica. A técnica robótica e radiofrequência, ela não está no rol, segundo o parecer 34 da ANS. Parecer técnico. Então, eu posso tanto negar o procedimento como também negar o material, porque o médico fez a solicitação de um procedimento genérico para garantir que ele estava no rol, porém pediu um material que é utilizado para robótica. E aí eu posso negar as duas possibilidades. Por isso que é importante a gente saber exatamente o que a gente está solicitando. Como eu falei, o rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos beneficiários aos planos de saúde. É a listagem mínima obrigatória que os planos devem oferecer, é composto por exame, consulta, cirurgia e demais procedimentos. Não são todos os códigos TUS que têm cobertura no rol. No rol existem mais de 978 procedimentos médicos e de SADT, na realidade são 5.000 e pouquinho. Procedimentos odontológicos, nós temos muito mais de 170. E uma coisa muito importante é que não se pode confundir rol, TUS com rol, achando que tudo que está no rol faz parte da TUS é coberto e achando que tudo que está no rol possui TUS. O procedimento ele pode ter sim um código TUS, mas não significa que ele está no rol. Assim como podem existir procedimentos que estão no rol e não tem código TUS. Isso é normal, só que TUS é tabela. E na tabela TUS a gente só encontra código e nome, nomenclatura. Não encontra cobertura. E o rol é uma tabela em PDF disponibilizada pela ANS, conforme esse print aqui que eu estou mostrando para vocês.
E não tem código. Se vocês olharem aqui as colunas, não tem código. Rol não tem código TUS. E aí, como a gente vai fazer a análise desse rol? Lembra que eu falei da segmentação dos planos? Tá aqui, ó, no final vem OD, ANB, HCO, HSO, REF, PAC, DUT. É aqui que a gente verifica se o procedimento pode ser realizado por dentista, se o procedimento é ambulatorial, se o procedimento é quem tem plano hospitalar com obstetrícia pode realizar, se é um procedimento de alta complexidade, se ele tem DUT. Aqui tem exemplo, ó, de vários procedimentos. DUT número 64, DUT número 54, DUT número 56. E essa DUT é a diretriz de utilização desse exame. Para o paciente realizar, ele tem que estar encaixado dentro de dos critérios que a diretriz de utilização determina. Quem conhece a ANS, quem sabe o rol, consegue saber aonde está o procedimento dentro da CBHPM sem olhar a tabela. Vou dar um exemplo. Aqui onde eu cliquei, não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar aumentar um pouquinho mais. Nesse procedimento tá aqui, ó, Holter 24 horas com 2 ou mais canais. Aí ele tá. Qual é o subgrupo? Monitorização. Qual é o grupo? Procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares. Capítulo: procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares. Procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares é SEDT, na maioria das vezes. Então, só de olhar o rol, eu sei que é um procedimento que começa com 4, porque é um exame e faz parte da SEDT. E ele está no capítulo de quê? Procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares. Ele é um procedimento ambulatorial que pode ser realizado por qualquer beneficiário com plano hospitalar com obstetrícia, sem obstetrícia, e também para quem tem planos referenciados e não tem DUT. Então, só de ler o rol, eu sei exatamente do que se trata aquele exame e onde eu posso encontrá-lo na tabela CBHPM. Até aqui, alguém tem dúvida? Alguém tem pergunta? Porque essa parte é importante. Tem, Dani? Pergunta? Sobre rol, não. Tem sobre aquele assunto. Então daqui a pouco a gente volta. Deixa eu finalizar o rol. O que compõe o rol? Resolução normativa. Toda a atualização de rol, seja um exame que esteja entrando no rol, ele vem através de uma resolução normativa. O anexo 1, que é a lista de procedimentos, que é aquilo que eu mostrei para vocês lá, que tem todos os procedimentos que constam no rol. O anexo 2 é a DUT, que é a diretriz de utilização. O anexo 3 são as diretrizes clínicas desses exames e o anexo 4, o protocolo de utilização desses exames. É necessário que a gente conheça todos os anexos, porque tem muita gente que se confunde assim. Eu já peguei uma pergunta assim, eu sou psicóloga, e por que eu tenho um paciente com ansiedade e eu não posso fazer a sessão nele 2 vezes por semana, que é a operadora amiglosa? Porque ele não está dentro do CID-F84, que é o CID de transtorno global, que é o único que não tem diretriz de utilização e que você pode realizar quantas sessões o paciente precisar em determinado de tempo. Pode ser todo dia, pode ser o dia inteiro, pode ser da forma como o médico determinar. A ansiedade, ela não tem o CID dentro do F84. Então, ela tem uma diretriz clínica e um protocolo de utilização. É importante que a gente saiba. E assim são os aspectos de como você encontra na internet os anexos. Anexo 1, anexo 2, anexo 3 e anexo 4. O anexo 4 fala sobre o quê? Fornecimento de equipamentos, coletores, de colostomia, sonda vesical e etc. Então, é importante que a gente tenha acesso, que a gente procure entender para poder
analisar realmente um procedimento. E eu botei aqui um exemplo de uma DUT, abdominoplastia. A DUT é o quê? Vamos lá. Lá no hall vai estar assim, abdominoplastia. Ela vai estar escrito DUT número 18. O que ela diz? Cobertura obrigatória em casos de paciente que apresentem abdômen em avental decorrente da grande perda ponderal em consequência de tratamento clínico para obesidade ou após cirurgia de redução de estômago. O que quer dizer abdômen em avental? É aquele abdômen caído. Se eu pudesse, eu mostrava o meu para vocês entenderem que vocês já iam sacar, mas não posso, né? Eu acho que seria... Não é legal, né? É melhor vocês olharem só o meu rostinho. Mas é aquela barriga linda, quebrada, caída, que parece que você tá com um avental. É isso aí. Mas, se você for entrar lá dentro, você vai encontrar outras coisas. Por exemplo, a técnica para quem fez redução de estômago é uma técnica chamada âncora. Então, a cicatriz fica em forma de âncora para pacientes que passaram por bariátrica. Isso tudo você precisa saber na hora de autorizar, na hora de pagar. Tudo isso. Se dentro da ficha de sala, da folha de sala lá, folha cirúrgica, estiver dizendo que o médico fez uma técnica diferente do que está na DUT, mesmo estando autorizado, pode ser glosado. Ele fez uma técnica diferente, tem uma diretriz de utilização, ele não seguiu, então pode ser glosado. Vamos lá, Dani, pode falar a pergunta que a gente vai entrar em outro assunto. Então, vamos lá. A Luciana, né? A Luciana perguntou como é o caminho de buscar as operadoras para fazer o credenciamento. Aí ela complementa, como consigo acesso aos setores de credenciamento das operadoras? Ela diz que na clínica onde trabalha, todas as operadoras credenciadas foram através de empresas que fazem essa intermediação, né? E ela quer sair dessa dependência e fazer acesso direto. Tá, eu vou falar para vocês no final, só me lembra, tá, Dani? Tá. Que eu vou falar. Então vamos lá. No contrato, ou pode ser a tabela de mercado, que é a CBHPM AMB, ou pode ser a tabela própria criada pela operadora. E algumas operadoras, elas já não negociam mais tabela de mercado. Por exemplo, Golden Cross tem a tabela dela, a Unimed tem a tabela dela, Sul América tem a tabela dela, GEAP tem a tabela dela. E também é importante você conhecer essas tabelas, porque elas também têm instruções gerais e observações que podem aumentar ou diminuir o valor do procedimento. Então, sobre isso, a Aline pergunta assim, gostaria de saber onde encontro os valores dos procedimentos que devo colocar quando eu for me cadastrar em uma operadora. Aí ela que tem que procurar, vamos supor, ela vai se guiar por onde? Ela vai se guiar pela CBHPM ou ela vai valorizar em real? Qualquer valor de mercado ela pode se guiar, qualquer tabela de mercado. O ideal, a maioria das pessoas hoje, elas buscam as CBHPMs para poder valorizar os procedimentos. Porém, ela precisa fazer aquele trabalhinho de casa, saber qual é o custo dela para realizar aquele procedimento em cada paciente que chega. Não basta só ela pegar e determinar um valor. Ela precisa saber, vamos lá, para atender um paciente numa consulta, quais são os custos operacionais, qual é o custo dela em relação àquela consulta, como fazer isso? Aí ela pode colocar lá, fazer uma planilha em Excel, fazer um estudo de impacto, vamos lá, e fazer porcentagens. Tudo ela deve incluir, a recepção, o papel que ela gasta, a impressora. Ela tem que ter os custos dela, os custos operacionais para atendimento, para saber qual tabela CBHPM ela vai buscar aquilo ali ou não. Se ela não tiver esse custo de gastos operacionais da empresa dela, nenhum valor vai garantir que seja uma boa negociação. Primeiro ela tem que saber o que ela gasta para ela ter um valor mínimo negociável para que ela possa cobrir os gastos daquilo que ela usa para atender um paciente. Tem mais pergunta? Não. Então vamos lá. Falei da tabela própria,
O Colégio Brasileiro de Radiologia, o comunicado oficial do metro quadrado do filme, também é importante estar por dentro, importante pesquisar para você saber e precisa constar no contrato. E aí o filme atual hoje de 2023 é sempre em abril, gente. É sempre em abril que sai a publicação no Colégio Brasileiro de Radiologia do novo comunicado. É de 36,88, geralmente ele também é reajustado de acordo com o índice do IPCA. Mas é sempre bom a gente fazer uma busca lá para saber quanto que de reajuste teve de um ano para o outro. Sempre em